Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar, em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Bom dia, eu sou o Paulo Ismael, levando até você de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, uma palavra de edificação, de exortação, de consolo. Que o Senhor abençoar a sua vida e abençoar a sua palavra nesse dia. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Bom dia, Vitor. Você que vai entrando na sala, vai dando um oi, um bom dia. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que dele vê. Se você o aceitar, hoje, terça-feira, dia 27 de outubro, dia ensolarado, muito calor. Bom dia, Marta. Desperta, Brasil. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Desperta, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar. Lembrando que hoje nós estaremos entrevistando o irmão Sandro. Sandro, ele é da Igreja Batista Ebenezer, em Barretos. Iremos conhecer um pouco da vida dele, da sua família, do seu testemunho. O Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil. Ouve a voz do Salvador. Desde já desafio você a estar compartilhando esses devocionais nas suas redes sociais, para que a palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas. Desperta, Brasil. Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que dele. Você que vai entrando na sala, vai dando um bom dia. Aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. O Sandro parece que saiu, ou não? Ouve a voz do sol. Está aí ainda, né, Sandro? Bom dia, com alegria que estamos aqui mais uma vez nessa manhã para poder compartilhar com cada um de vocês a palavra do Senhor e daquilo que Deus é e faz em nossas vidas. Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro, e eu quero nesse momento agradecer a cada um que tem compartilhado esses devocionais. São várias pessoas, né? Quase 30 pessoas que estão compartilhando todos os dias. Eu sei que a palavra de Deus está chegando em lugares que a gente nem imagina. De vez em quando eu recebo mensagens de pessoas de diversos lugares do país, até fora do país. Então isso é muito bom. É bom nós podermos usar esse veículo da internet quando podemos, enquanto temos essa liberdade. E quero desafiar você hoje à noite, às 20 horas, participar do nosso discipulado.com. Então, às 20 horas hoje, estamos estudando leite, estaremos fazendo a terceira lição do leite, ok? Hoje. Então, participe, ok?
Bom dia, dona Maísa. Aqui também entrou na sala. Ela diz aqui um bom dia, amor. Bom dia. Que Deus abençoe você. E hoje nós teremos, como é nosso desafio toda terça-feira, estarmos entrevistando um dos nossos ouvintes, né? Na sexta-feira nós entrevistamos pastores, missionários e outras personalidades. E hoje, na terça-feira de manhã, a ideia é entrevistar as pessoas, gente como a gente. E eu já quero, então, parabenizar, né, a Rosângela, que hoje está fazendo aniversário, 41 anos de casamento. Parabéns, viu? Parabéns, Rosângela, 41 anos é um bom tempo, entendeu? São longos anos. Que Deus te abençoe ricamente, tá? Pelo seu aniversário de casamento. Um forte abraço. E se não fosse tão longe, né? Eu até iria me comprometer aí para comer um pedaço do bolo, ok? Mas não dá. Que Deus abençoe você, o esposo, a família, tá? Um forte abraço. Hoje também é aniversário do Marcel Pereira, tá? Que Deus abençoe você também, Marcel. Muitos anos de vida. O Matheus Dorian também. Hoje é aniversário dele, que Deus abençoe. E a Migandra, né? A nossa mimizinha lá de Bebedouro, nossa ovelhinha, né? Que Deus abençoe você, Mi. Também a Carminha Basílio, Carminha lá de Guaíra, nossa filha na fé. Que Deus abençoe você, Carminha. Um forte abraço, tá? Que Deus abençoe, Carminha, esposa do pastor Clodoaldo, meu filho, meu amado. Que Deus abençoe vocês. Então, um forte abraço a esses que estão aniversariando hoje, tá? Que Deus abençoe vocês. E é bom ser parte da vida de vocês, ok? Muito bem, então nós queremos agora chamar o Sandro para poder compartilhar um pouco da vida dele. Então vamos chamar, ok? Sandro, vai lá. Mas antes eu quero ler para vocês aqui Filipenses capítulo 2, versículo 14. Nós estávamos meditando ontem nesse versículo e amanhã a gente vai continuar falando sobre ele, mas aqui diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, ok? Então, ontem falamos sobre murmuração, sobre queixa, e aqui Paulo exorta-nos a nossa prática de vida, né? A administrar os nossos sentimentos e administrar e colocá-los na prática, né? A eliminar de nossas vidas as murmurações, as queixas, ficar reclamando e também as contendas, brigas, né? Discussões. Qualquer coisa fica nervoso, qualquer coisa briga com as pessoas. Então, são desafios. O desafio de hoje é esse, né? Elimina da sua vida as contendas, elimina da sua vida as discussões. Para de brigar com o esposo, com a esposa, com os filhos. Para de discutir com as outras pessoas. Então, administra os seus sentimentos como Cristo. Amém? Então, vamos chamar o Sandro, que está ali já cansado de esperar. Então, bom dia, Sandro. Bom dia, pastor. Bom dia quem está nos acompanhando. A graça e a paz de Cristo. Amém. É bom ter você aqui. É bom poder falar com você, conhecer um pouco da sua vida, da sua história e mostrar ao mundo, né, que somos gente como a gente, né? Pessoas comuns, imerecedores, totalmente dependentes da graça do Senhor. Então, que Deus possa abençoar você. Então, eu gostaria que você se apresentasse agora, ok? Então, falasse quem é você. É com você, Sandro. Amém. Nós temos aqui o Juninho, né, que está nos assistindo também. A dona Diolinda, que está aqui, a minha mãe. Um forte abraço para essas pessoas aqui, tá? Que Deus abençoe. Vai lá, Sandra. Então, vou tentar resumir, porque quem me conhece sabe que eu falo demais. Eu falo demais e, no geral, vou tentar resumir para não se alongar muito. Eu me chamo Sandro Varolo, sou mototaxista na cidade há mais de 20 anos,
Sou casado com a Roberta Tietke, agora Varolo. Tenho um filho desse casamento chamado Tiago e Apoliana. Congrego na Igreja Batista Ebenezer há aproximadamente uns 10 anos já, né? Tenho o prazer e o privilégio de ter pessoas na minha volta, no sentido ministerial, que me apoiaram muito. Convivo com o meu primeiro pastor, pastor Paulo, há muito tempo. Tenho a honra e o prazer de ter sido pastoreado por ele, ministerialmente. Tenho a honra e o prazer de ter o nosso pastor Dorian como nosso pastor atual, né, homem de Deus também. E, assim, o privilégio de ter pessoas comprometidas com Deus, de ensinar, de transmitir a palavra dele àqueles que tanto precisam de ouvir a sua palavra. Ok. A Maísa está perguntando aqui para você, cadê o terno colorido, Sandro? A questão do terno colorido está guardadinho. Primeiro que eu engordei um pouquinho, né? Nem sei se entra ainda mais. Eu costumo falar, principalmente do meu pastor Dorian, que é um pouco mais conservador, que ele perdeu muito cabelo por minha causa, porque eu tenho terno vermelho sangue, eu tenho terno amarelo ouro, então eu sou meio daqueles antigo, né, moda de 90, que as cores fortes era predominante, e eu gosto disso. Mas a maturidade vai fazendo a gente também abrir mão um pouquinho dos gostos particular e olhando aquilo também que chama mais atenção do que deveria chamar. A maturidade traz isso, mas ainda tenho, Maísa, ainda tem guardado, viu? Não sei se entra ainda, mas ainda tem. A Iná também já está na sala, assistindo a gente. Bom dia, Iná, que Deus te abençoe. A Cíntia também, né? Está conosco aqui. Bom dia, Cíntia. E a Camila está dizendo aqui, a barba, né? As barbas diferentes são também sua marca. Kiki, né? Então, falando da sua barba, que é algo diferente. Mas isso me faz lembrar daquele... No caso da barba, especificamente, é verdade, sim. Eu gosto, assim, eu me acostumei com barba. Depois de velho, eu nunca usei barba. Depois de velho, você começa a deixar 1 mês, 2 meses, tira, deixa de novo. E eu me adaptei à barba. Veio a moda, mas quando veio a moda, eu já estava me acostumando com barba. E quando eu fico um tempo de barba, eu começo a brincar. Como brincar? Eu tiro o cavanhaque, eu fico igual o Wolverine, ou eu deixo só o bigode, eu fico igual o Dom Pedro I. No caso de agora, eu estou com um problema, eu tenho até que ir no médico, o meu bigode está todo falhado. Então, eu não tenho um bigode completo. Como eu gosto da barba, e já ajuda também, porque minha mulher não gosta de bigode, não gosta de barba, e tá falho, eu tiro o bigode e, por enquanto, eu deixo só a barba, porque é um gosto pessoal, né? Para mim não ficar com a cara lisa toda, eu deixo só a barba, mas realmente a Camila tem razão. Eu gosto de brincar com a barba. Na verdade, isso é a oração da Roberta, viu? Ela já está orando para cair o bigode, tá? Daqui a pouco ela vai começar a orar para cair a barba. Então, fique esperto. Sentido. Viu? Tem sentido. Se fosse você, raspava logo. Mas isso me faz lembrar daquele texto lá de 1 Coríntios 13, né? Que Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. São as mudanças da vida que vêm através da maturidade. Mas, Sandro, fala para mim, fala um pouco da sua vida, onde você nasceu, quem são seus pais, seus irmãos, como foi um pouco a sua história de infância? Eu nasci na cidade de São Paulo, né? Mas assim, não tem nada de paulistano em mim, porque eu não lembro dessa fase. Com 4 anos eu fui para Olímpia, cidade aqui do lado. Fui criado em Olímpia até os 16 anos. Aí, em 86, eu vim para Barretos e fixei residência aqui estou até hoje. Então, assim, me considero muito mais barretense do que olimpiense,
né? Tenho minhas raízes em Olímpia, mas eu estou há mais de 30 anos aqui em Barretos. Estou casado com a Roberta há quase 20 anos já. Sou filho da Dona Maria, da Dona Zezé, do seu Adilor, né? Nesses mais de 30 anos aqui de Barretos, passamos por altos e baixos. Quem conhece a minha história sabe que eu enterrei 3 irmãos, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe o porquê. Nós aprendemos a confiar na soberania de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que o servem. E a minha caminhada na fé, eu tenho o privilégio, eu costumo falar que eu tenho o privilégio de ter sido apresentado ao Evangelho desde pequeno. Eu tenho uma vozinha de 85 anos, que é a paixão da minha vida. Ela é crente da Assembleia de Deus, daquela Assembleia de Deus raiz, que a gente costuma falar, né? Que não se vê mais hoje, não é nenhum tipo de crítica, as mudanças que geralmente acontecem na vida, mas eu conheço a Assembleia de Deus raiz, daqueles crentes de foco. E o meu contato com o Evangelho é desde criança, através da minha avó, indo para a Assembleia de Deus, dormindo debaixo do banco. Então, de alguma forma, o Senhor me preservou dentro desse ambiente, o que se fala hoje é gospel, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não. Na minha adolescência, eu aprendi a ter as minhas escolhas. Eu fiz parte do movimento pentecostal, né? Para quem faz parte das igrejas tradicionais hoje sabe o que eu estou falando. A minha juventude foi dentro de uma igreja pentecostal, de uma igreja exclusivista. Na minha fase adulta, eu me afastei de igreja, de religião, de servir a Deus propriamente. Fiquei uns 15 anos afastado. Quando eu conheci a minha atual esposa... Seus pais frequentavam a igreja, não? Oi? Seus pais frequentavam a igreja? Meu pai nunca frequentou a igreja. Minha avó sempre, né? Sempre continuou, mas nós nos separamos. Eu vim para Barretos. Minha avó continuou em Olímpia, ela é da Assembleia de Deus até hoje. A minha mãe sempre teve aqueles altos e baixos. Frequentava uma igreja, saía... ficava um tempo afastado por vários motivos, ia para outra igreja, se sentia bem lá, se adaptava, ficava naquela igreja, depois se afastava de novo. Então, foi assim, uma gangorra, né? Indo na igreja, saindo de igreja, indo na igreja, saindo de igreja. Eu, com meus 16 anos, eu já tinha um certo conhecimento e já tinha a opção de escolha, né? E eu costumo falar assim que eu fui um adolescente, eu fui um jovem, que eu não me mergulhei no mundo como o mundo é, né? Embora eu não tinha hoje, conhecendo as Escrituras, sabendo do que é uma conversão, do que é se encontrar com Cristo, eu posso falar com toda clareza que eu não tinha ideia de salvação, de conversão realmente, mas eu era um religioso, eu estava dentro de uma igreja. Eu não participei ativamente do mundo na minha juventude. Eu louvo a Deus por isso. Você teve um primeiro casamento, não deu certo? Você teve filhos nesse primeiro casamento? Como que foi? Sim, eu dentro dessa igreja que eu frequentava, que foi a minha juventude, eu conheci uma moça, nós nos casamos dentro da nossa fé, dentro daquela doutrina que nós estávamos, ficamos casados por 10 anos, eu tive 2 filhos desse casamento, o Felipe, que é o meu primogênito, e a Ellen, o Felipe já é um homem feito, já está casado, a Ellen também já está encaminhada para a vida, né? Já está com mais de 20 anos, ou seja, quem não me conhece, vê essa carinha novinha, eu já sou avô, né? E vou ser avô pela segunda vez, porque a minha filha Poliana tá esperando um neném. Então, se Deus assim permitir, você avô pela segunda vez. Quem vê cara não vê coração, né? E nem idade. Parabéns, parabéns. Só aqui nós temos já assistindo também a Jânia,
ok, que está conosco, Jane Cristina, também a Rosana Oliveira está conosco, o Juninho, né, está comentando sobre a oração da Roberta, está falando que é uma oração forte, né, muito forte, verdade, Juninho. Também o Newton César está aqui com a gente, o Denivaldo também está aqui, e a Marli Guiotto também está conosco. Agora, Sandro, me fala uma coisa, como que você conheceu a Roberta, como que você se juntou com ela, como foi? O que é a Roberta na sua vida hoje? A Roberta, eu costumo falar que foi assim, é plano de Deus, assim, no sentido assim, das coisas se conciliarem, né? Eu nasci em São Paulo, a Roberta nasceu em São Paulo. Olha o tamanho da cidade, que já seria quase que impossível nós nos encontrarmos lá, mesmo porque eu tenho 10 anos a mais que ela. Ela foi para outra cidade, eu fui para Olímpia, nós viemos nos reencontrar aqui em Barretos. Algumas curiosidades também, coincidência. Eu faço aniversário em 2/9/2, ela faz aniversário em 2/9. Então, nesse ponto, eu não tenho perigo de esquecer aniversário dela, porque, teoricamente, é fácil. A Roberta eu conheci através do meu serviço de mototáxi, né? Ela estava atrasada para ir para o serviço na hora do almoço, estava meio chuviscando, ela fez um pedido na agência para pedir uma moto, e era minha vez de ir para o meu táxi, de fazer a corrida. E eu fui fazer a corrida, e eu costumo falar para ela que quando eu vi ela, parece que abriu o sol naquele momento, iluminou ela tinha um cabelão grandão, cacheado, e ela abriu aquele sorriso. Eu falei, meu Deus do céu, que moça linda. E o mototáxi você começa a pegar todo dia você vai pegando amizade, você vai começando a ter intimidades de conversa, de se abrir, de ouvir uma sintonia, né? E com isso estamos há quase 20 anos, em altos e baixos, passando por todo o procedimento que qualquer casal passa, mas eu louvo a Deus pela vida da Roberta, por aquilo que ela representa na minha vida, por ser meu porto seguro, sabe? Ela é a cabeça que eu não tinha, estou tentando ter, né? Ela, quando eu falo maturidade, muitas vezes essa maturidade tem por baixo dessa palavra a Roberta, né? Algumas vezes me passa nervoso, algumas vezes me dá vontade de cortar o cabelo dela, mas eu louvo a Deus por esses 20 anos de casamento. Que bom. Agora me fala, como que você foi a sua conversão? Como foi esse processo para você chegar a Cristo e o que aconteceu? Hoje eu entendo como conversão algo diferente do que as pessoas entendem, que é somente o aceitar a mão e falar, levantar a mão e falar, eu aceito. Né? Existe essa ideia, principalmente no caminho que eu trilhava antigamente, que aceitar a Jesus é só levantar a mão, ouvir uma mensagem, levantar a mão e falar que eu aceito. Mas o meu processo de conhecer realmente a Cristo, saber quem é Cristo e o poder que ele teve na cruz para salvar a minha alma, para me reconciliar com Deus, houve um processo. Como eu já disse desde o começo, eu conheço a palavra de Deus desde criança. E eu era simplesmente um religioso, não tinha a real noção de Cristo ser meu Senhor e Salvador, meu único e suficiente Salvador. Quando eu casei a primeira vez, depois de um tempo, eu me afastei, né, da igreja que eu frequentava, fiquei 15 anos afastado. Como era uma igreja exclusivista, nós tínhamos aquela ideia, assim, por exemplo, para ser bem claro para os irmãos entenderem, não há salvação fora daquela doutrina, não há salvação fora daquela igreja. E quem tem essa mentalidade não se adapta em outra igreja. Até nesse processo de 15 anos afastado, eu tentei visitar algumas igrejas, por quê? Porque, de uma certa forma, eu conhecia o que era certo e o que era errado, conhecia o que era agradar a Deus, mas o que era fazer aquilo que desagradava a Deus,
Então, eu não me adaptava em nenhuma outra igreja. Conhecendo a Roberta, começamos o nosso namoro, a Roberta ela tinha muita dúvida no sentido, será que Deus existe? Se Deus existe, e Ele é tão bom como fala, por que que deixa crianças sofrerem? Por que tantas pessoas boas, acontecem tantas coisas más nesse mundo? E eu não tinha resposta para isso. Mas Deus tem sua forma de trabalhar. A minha filha, Poliana, ela fez parte da escolinha que tinha naquela igreja batista lá da 20. E quem era a diretora e quem era responsável por aquela escolinha? A nossa amada tia Ângela. Quem não conhece do nosso meio batista, quem não conhece a tia Ângela? A nossa amada tia Ângela. E o tempo passou, ela cresceu, se afastaram, e depois de muito tempo, eu já morando com a Roberta, a Poliana se reencontrou com a tia Ângela. E quem conhece a tia Ângela sabe que a tia Ângela não perde nenhuma oportunidade de falar de Cristo, de falar do amor de Cristo. É um exemplo de pessoa cristã e de bondade. E nessa conversa, a tia Ângela chamou a Poliana e a Roberta para fazer uma visita na Ebenezer. Eu morava perto da tia Ângela. E a Roberta foi com a Poliana, gostou, começou a ir outras vezes, aí entra aquilo que o pastor Paulo sempre nos ensinou, é uma frase do pastor Paulo, que faz parte da nossa vida, seja um canal de bênção, né? Então, a tia Ângela pegava o seu carrinho todo domingo, na escola dominical, nos cultos à noite, passava em casa, pegava a Poliana, pegava a Roberta e ia para a igreja. E começou esse processo da Roberta começar a conhecer a Cristo, ter aquelas respostas que ela não tinha comigo. E eu comecei a ir em algumas vezes na Batista Ebenezer para incentivar a Roberta. Por quê? Porque, como eu já disse, eu não me adaptava em outras igrejas que era diferente daquela que eu frequentei. E quando eu cheguei na Batista, isso daí eu tenho essa lembrança muito viva, que quando eu cheguei na Batista, eu falei, Senhor, isso não é igreja de crente, isso é uma igreja católica sem imagem, porque quem faz parte do movimento pentecostal estranha muito uma igreja tradicional, que é a nossa Batista, ou a grande maioria dos batistas hoje em dia, né? Porque até isso tem mudado também. Então, assim, a minha adaptação com a igreja, entre aspas, paredes, instituição batista, foi um choque de começo. Eu não gostei, não gostava, não me adaptava, mas comecei a ir algumas vezes para incentivar. Outra coisa que chamou muita atenção, que o pastor Paulo, o Dorian também brinca muito comigo isso, quem conhece e faz parte do meio batista, sabe que batista transforma toda oportunidade que tem para comer. A verdade é essa. Existem as nossas reuniões, as nossas datas festivas, e tem o famoso batistão. O que é o batistão? É sempre aquelas reuniões que cada um vai, leva um guaraná, leva um bolo, leva alguma coisa para comer. E eu, como futuro gordinho, sempre gostei de comida, então algumas visitas esporádicas e as visitas que, hoje vai ter comida. Então, o Sandro está lá, né? Verdade. Isso foi, aos poucos, foi me enturmando. Outra coisa que me chamou muita atenção conforme o tempo foi passando. A Igreja Ebenezer, quem conhece, é uma igreja pequena. Então, nós temos um lema, família Ebenezer. E eu comecei a sentir aquilo que eu não conhecia antes, realmente diferente. Era realmente uma família no sentido que, como a igreja era pequena, um cuidava do outro, um se preocupava com o outro, um zelava pelo outro. Então, eu comecei a notar aquilo e ver coisas que eu não tinha visto antes. E a cereja do bolo, o que eu falo que hoje é muito importante, principalmente você, não espere só da sua liderança. Você congrega em alguma igreja, percebeu que chegou alguma visita, seja cordial, cumprimente, puxe conversa, não deixa eles chegarem sozinhos e irem embora sozinhos, sabe? Mostre amor, mostre preocupação. E quando eu falo da cereja do bolo,
que foi nesse processo já de estar indo quase todos os domingos, de começar a entender algumas coisas. O convite do pastor Paulo para um discipulado. O discipulado é muito importante. Essa preocupação em mostrar a palavra de Deus mais profundamente é muito importante. E eu tenho que confessar, eu acho que eu nunca falei isso nem para o pastor Paulo, e hoje é o momento de confessar, que quando eu aceitei esse seu convite, pastor Paulo, não foi para me converter, não foi basicamente para aprender da palavra. Eu tinha aquela ideia que eu conhecia a palavra de Deus, né? Eu era crente já há mais de 20 anos, né? Entre aspas, e havia algumas discrepâncias de doutrina, da onde que eu vim, para onde eu estava, que para mim era absurdo. Por exemplo, um simples exemplo, quando eu ouvia falar da uma vez salvo, sempre salvo, que o verdadeiro salvo não perde a salvação, para mim isso era um absurdo. E quando eu aceitei esse convite do Senhor, foi mais para intimamente debater com o Senhor, mostrar para o Senhor uma verdade que o Senhor não conhecia, do que propriamente para aprender a palavra de Deus. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar. E foi um ano, ou até mais de um ano, pastor Paulo, com paciência, muitas vezes chegava em casa, eu ainda estava trabalhando, tinha que me esperar chegar em casa, estava minha esposa e meu filho lá em casa. Muitas vezes eu lembro do pastor Paulo vir com um cronograma do estudo, com o estudo certinho, e aí eu começava a fazer pergunta, e nada do pastor Paulo ter tempo de dar o estudo dele. Ou seja, um ano, mais de um ano, o pastor Paulo sempre batendo naquela tecla, sempre batendo na tecla, até que houve um dia um estralo. Caiu uma escama, a cegueira, enfim. Depois de um ano do pastor Paulo falando sobre salvação, sobre aceitar Jesus, as questões doutrinárias eram de menor. Mas quando teve um dia que tudo aquilo que eu já tinha ouvido mais de 10, 20 vezes, eu parei e falei assim, mas espera aí, conhecer a Cristo, aceitar a Cristo, ser salvo, é isso? Né? Eu condiciono o meu momento de conversão naquele momento em que eu descobri que Cristo era suficiente na minha vida, que bastava eu entender que eu sou pecador e que o meu pecado me afasta de Deus. E Cristo, através do seu sacrifício na cruz, pagou todos os meus pecados. E eu só precisava tê-lo como meu Senhor e Salvador. Esse foi o meu momento da conversão. O processo disso, durante esses 10 anos, é você colocar a sua salvação em prática no dia a dia. Não é fácil. Temos nossos costumes, temos os nossos pecados que nós amamos, né? Mas existe o envelhecimento, existe o amadurecimento, tanto na idade, mas quanto na fé também. Eu louvo a Deus porque eu participo. Quando eu falo de igreja, eu não falo só da instituição, mas é importante também. Mas eu participo de uma igreja e de uma denominação em si que se preocupa muito com a exposição da palavra de Deus. Não é o que o pastor Paulo acha, não é o que o pastor Dorian acha, não é o que o pastor Cleito acha, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E os batistas, em geral, são muito direcionados a isso. E eu participo de uma igreja que eu tive o pastor Paulo como meu pastor, e ainda é o meu pastor. Tenho o meu pastor, o pastor Dorian, que é o nosso pastor atual, que sempre foram muito preocupados nas escrituras. Então, eu participei de cursos, o pastor Paulo me incentivava muito, participei do ETELIP, na questão do aprendizado da palavra de Deus. Isso me fez também me apaixonar pela instituição batista, a fome que se tem de aprender a palavra de Deus, né? E existe um cuidado nisso também, porque só o conhecimento não gera nada, só gera orgulho. Não adianta o conhecimento sem a prática, e é uma luta constante na minha vida. E hoje,
Sandro, hoje você é um pregador, você prega a palavra, você... Como que é? Assim, eu tenho tido experiências nós temos um grupo, né? Até nem sei se o Juninho que você citou é o Juninho da Cíntia, o É um tal de... Denisvaldo que você O Benivaldo o Juninho é o Juninho Sampaio, lá de... então, existe um Juninho lá na Ibenesc, que nós temos um grupo, eu, o Juninho, o Denisvaldo, Os da o Cíntia. Fernando, que nós trabalhamos no sentido de ajudar o nosso pastor. Né? Nós fizemos alguns cursos, nós fizemos um mini seminário, então o Senhor tem dado a oportunidade de nós retribuirmos um pouquinho para a obra de Deus aquilo que nós temos aprendido desde lá atrás, em função dos nossos pastores, se preocupar com isso. Que bom, Sandro. É bom poder te ouvir. Nós somos escravos do tempo, né? Mas é uma alegria poder ouvir você. Então, nós aprendemos aqui a importância, né? Que Deus tem o tempo, Deus tem o propósito, Deus salva, como nós vimos semana passada com a Camila, né? Aquela moça namoradeira, e Deus salva aquele religioso, aquela pessoa que vivia ali na igreja, e aprendemos a importância, né? A importância de uma visita, a importância de um discipulado, né? Como que é importante. Então, que possamos continuar fazendo isso, continuar fazendo a mesma coisa. Eu tive o privilégio de poder discipulá-lo, conheço você há muitos anos, né? Puxa, faz 10 anos já, né? O tempo passa rápido. A Roberta, né? Então, participei do casamento de vocês. Então, uma alegria muito bom ter você, muito bom conhecer um pouco da sua história. E o desafio é justamente esse que a palavra do Senhor nos diz: ser firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que Deus possa abençoar. A Cíntia Mariela aqui está dizendo um bom dia, a Jânia também um bom dia, a Dirce, né, está falando um bom dia para você. Então, que Deus possa te abençoar, Sandro, ricamente, você, sua esposa, seus filhos, seus netos, e possa vir a frutificar mais e mais na sua vida. Obrigado por ter aceito o convite, e eu sou muito agradecido, né? Que Deus abençoe cada um que participou aqui. Eu quero desafiar cada um a compartilhe esses devocionais, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ver que a sua história não é diferente. Que a sua história não é diferente. Em algum momento, nós nos assemelhamos. Então, assim como Jesus te achou, o Senhor Jesus também acha outras pessoas e transforma, e salva e dá uma nova vida. Obrigado. Quer deixar umas últimas palavras? Eu quero sim. Eu sempre falei para o Senhor o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão que eu tenho com a sua pessoa, né? E o exemplo que você é. Mas eu quero deixar isso público, né? Para as pessoas que estão vendo a importância daquilo que o senhor fala e pratica isso na vida. Eu sou testemunha daquilo que o senhor fala, seja canal de bênção. O senhor foi um canal de bênção na minha vida, na vida da minha família, né? Eu louvo a Deus por essa disposição que o senhor tem de evangelismo, e agora aproveitando essa ferramenta que a tecnologia proporciona, né? Estamos velhos, mas conseguimos interagir, e isso é muito importante. Deixar um recado para os irmãos que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir em outro momento. Você que faz parte de uma igreja, você que frequenta, isso é muito importante. Ame a sua igreja, ame os seus irmãos, ame os seus líderes, respeite-o, mas, contudo, entenda que o trabalho e a responsabilidade não é da liderança somente, não é só do seu pastor. Nós, como membros, temos a oportunidade e o dever de acolher aquele visitante, sabe? Termine o culto, não vá embora simplesmente, não fique só naquela panelinha entre os seus irmãos que você tem comunhão, que é comum, mas entenda que aquele visitante que está entrando precisa de um abraço, precisa se sentir acolhido.
Eu creio piamente, o pastor sabe disso, que aquele que é de Deus, no momento, querendo ou não, Deus irá o chamá-lo, Deus irá o alcançá-lo, mas Deus usa nós para isso. Deus usa nós para isso. Então, cada um de nós, membro, líderes ou não, simples membro, temos a oportunidade de levar o evangelho. E levar o evangelho não é somente ir para as ruas, não é somente ir para outros países, mas é cuidar daqueles que estão do nosso lado também. Deus abençoe, pastor. Amém. Forte abraço. Obrigado, Sandra. Um abraço na Roberta e nas crianças, né, que cresceram. Né? Amém. Que Deus abençoe. Ok, irmãos, é assim nós terminamos hoje a nossa entrevista. Que Deus abençoe você. Foi um prazer ter você aqui conosco. E amanhã, às 7 horas da manhã, continuamos nosso devocional, Deus assim permitindo. Hoje à noite, às 20 horas, temos o discipulado.com, a terceira lição do Leite. Ok? Estaremos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Um forte abraço a cada um de vocês e até a noite, se Deus assim o permitir. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar. Pai, eu quero nesse momento, mais uma vez, te agradecer pelo teu amor, teu cuidado, agradecer a Deus pela vida do Sandro, sua esposa, seus filhos, e obrigado a Deus, Senhor, continue usando ele. Agradeço a cada um que está ouvindo esse devocional de hoje, a cada um que vai ouvir, que o Senhor possa abençoar. Quero também agradecer e clamar a Deus por cada um daqueles que o Senhor tem usado para suprir as minhas necessidades, ó Deus, cada um dos meus clientes, amigos. Rogo a Deus por cada pedreiro, construtor, engenheiro, arquiteto, cada um daqueles, ó Deus, que o Senhor tem usado para ser o canal de bênção na minha vida. Eu sou grato a Ti. Se conosco no decorrer desse dia, conduza-nos, ó Deus, que possamos viver sem rixas, sem murmuração e sem contenda. Nos ajude a viver dessa forma hoje e que o Senhor seja glorificado através do nosso viver. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um forte abraço e até hoje à noite, Deus assim o permitir.